Teotihuacan era o local onde o tempo nasceu. Foi ali que os deuses se reuniram para criar o quinto sol. Para os astecas, a Terra havia sofrido 4 criações e destruições anteriores. E graças ao sacrifício dos deuses, o sol que brilhava sobre eles foi criado de novo, precisamente em Teotihuacan. Hoje, vivemos a criação de um novo sol, uma nova ordem que parece ter, precisamente na geografia da América Latina, seu primeiro rascunho. A silhueta que ele desenha, porém, nos remete aos dias mais nefastos da nossa história. Uma intervenção armada, um sequestro ilegal e um alerta sombrio para toda a região. Toda a autonomia será castigada. Trump foi transparente. Quer o petróleo e o controle do hemisfério. So we're going to discuss how these great American companies can help rapidly rebuild Venezuela's dilapidated oil industry and bring millions of barrels of oil production. Sequer citou a palavra democracia quando tomou uma ação sem precedentes na Venezuela. Apenas confirmou que Eduardo Galeano já havia alertado sobre o fato de o percurso da América Latina ser, abre aspas, la historia del despojo de los recursos naturales. Speaking of Venezuela, the oil that has been seized. The United States seized 1.9 million barrels of oil on December 10th. We're going to keep it. We're keeping. Numa era digital, globalizada e virtual, ao contrário do que poderíamos imaginar, o controle de territórios volta a ser fundamental e estratégico. A inteligência pode ser artificial, mas está no subsolo sua massa cinzenta. E assim, nossa região deixa de ser irrelevante para o seu desespero. É no triângulo entre Chile, Argentina e Bolívia que estão 60% das reservas de lítio do mundo. A Venezuela está erguida sobre um tesouro repleto de ouro e petróleo. Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do planeta. Metade da prata do mundo vem da América Latina, assim como 40% do cobre, 22% do zinco e 10% do níquel. Antes mesmo de assumir a presidência, o movimento de ultradireita nos Estados Unidos havia já mapeado todos os portos estratégicos da região que estavam nas mãos de potências estrangeiras, principalmente a China. A conclusão é de que tal cenário seria inaceitável para a segurança nacional norte-americana. Quando a nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos foi publicada em dezembro de 2025, essa conclusão ganhou um componente de política pública. A Casa Branca irá declarar a sua ambição e interesse por esses pontos estratégicos do continente, inclusive por meios militares. Uma das instruções foi dada para a CIA, e era justamente para que ela atuasse diretamente na identificação de áreas de recursos naturais estratégicos aos Estados Unidos na América Latina. Tudo isso estava escrito. Antes, contavam histórias, inventavam narrativas para justificar intervenções. Hoje, sem pudor, abandonam o teatro, apenas para explicitar que tudo não passa de uma ofensiva por instrumentos para garantir um espaço de hegemonia no século XXI. Parecem ecoar pelos vales do continente as frases de Galeano.
Abre aspas. Ahora, América es para el mundo nada más que Estados Unidos. Nosotros habitamos, a lo sumo, una subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Es América Latina, la región de las penas abiertas. As veias seguem abertas. Cuba está na mira e Havana parece ser destinada a viver mais um capítulo central da história do continente. Havana nunca foi apenas mais uma cidade. Seria ingênuo dizer que ela tem uma história, tem uma biografia. Foi protagonista do fim do Império Espanhol, da construção da superpotência americana. Foi palco de uma tensão que deixou o planeta sem saber se teríamos um amanhã. Mas também embalou o mundo com suas melodias. A realidade é que o trágico caminho do continente ganha mais um capítulo em Fausto, como se quiséssemos tentar nos provar teimosamente que somos um hemisfério condenado. Não temos tido sequer um minuto de sossego, diria Gabriel Garcia Marques ao receber, em 1982, o Prêmio Nobel de Literatura, em um discurso no qual ele percorre a história de fantasias e dramas da região. Mas é no Brasil que o próximo capítulo dessa história de assédio ao continente será escrito e testado. A eleição no país em poucas semanas não vai determinar apenas quem será o novo presidente ou qual será a composição do Congresso Nacional. O que está em jogo é uma disputa que vai muito além de nossas fronteiras. Vamos definir quem somos no mundo, que projeto de nação queremos, mas também como a nova ordem global será desenhada. O que vimos nos últimos dias com o envolvimento de Javier Milei, viagens de equipes obscuras de Donald Trump ou mesmo um telefonema de Xi Jinping são sinais escancarados de que há muito mais na eleição brasileira que um pleito de interesse doméstico. Para o governo de Trump, retomar a ideia de quintal na América Latina é parte fundamental de sua política externa e de sua estratégia para conter o avanço da influência chinesa pelo mundo. Ao longo dos últimos meses, vimos como a ação da Casa Branca em eleições pela região foi determinante para os resultados das urnas. Mas qualquer ambição de controle da América Latina entraria para a história como um projeto fracassado se não incluir, claro, o Brasil, país que representa 1/3 da população, do território e um volume preponderante da economia do continente. Para Washington, portanto, a eleição é esse momento definidor dessa estratégia. Para a extrema-direita global, as urnas no país também são centrais. Sequestrar o Estado brasileiro é fundamental para o plano de refundar o Ocidente a partir de novos valores ultraconservadores. Ao longo dos últimos anos, e principalmente depois da vitória de Trump nos Estados Unidos, o movimento orquestrou uma tentativa de sequestro de organismos internacionais. A tática foi tão simples quanto assustadora. Washington fechou as torneiras para as entidades globais e condicionou qualquer retomada de recursos a uma transformação daquelas instituições para que cumpram os seus objetivos. Em outras palavras, um sequestro e uma exigência para iniciar qualquer diálogo que permita o resgate da vítima.
Mas há um limite para essa estratégia dos Estados Unidos, principalmente entre um mundo em desenvolvimento. Ter em suas mãos a rede da diplomacia brasileira garante ao movimento reacionário a influência sobre dezenas de países que contam com o Brasil como referência e uma força sedutora substancial nos organismos internacionais e regionais. Algo que Donald Trump não pode garantir. O que ocorre em outubro no país também terá uma repercussão imediata para o destino de Javier Milei, José Cast e tantos outros líderes sul-americanos de extrema-direita. Ainda que façam oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todos eles sabem que suas economias iriam à falência se o Brasil optar por romper acordos ou fechar pontos comerciais e diplomáticos. Na Casa Rosada ou em qualquer outro gabinete presidencial da região, os governos são cientes de que precisam do mercado brasileiro para que suas próprias economias possam prosperar. Mas essa é também uma eleição estratégica para a China. Em Pequim, diplomatas questionam de que maneira uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro pode ser decisiva para um novo mapa mundial que se desenha e a ambição de Trump de expulsar qualquer presença chinesa na América Latina. O Brasil, sem forças progressistas, significaria um golpe profundo para o projeto do BRICS? Um Brasil com um Bolsonaro sumiço à Casa Branca significaria o fim do projeto de desdolarização de parte do comércio mundial? Quem teria o controle sobre as terras raras brasileiras? Qual o destino da agenda de desenvolvimento, de combate à fome e das questões climáticas globais com um governo em Brasília que romperia com tratados internacionais? Não há almoço grátis no mundo do poder. Qual seria, portanto, o preço que Trump cobrará de Flávio Bolsonaro para ajudá-lo a vencer a eleição? Nas urnas brasileiras, essencialmente, estão sendo rabiscadas as fronteiras estratégicas da disputa entre dois poderes que têm ambições hegemônicas. No fundo, é a própria definição do conceito de soberania e a sobrevivência do direito internacional que estão sendo testados. As veias abertas da América Latina continuam sangrando. Um continente que percorre séculos tentando construir um caminho do outro lado do colonialismo. A esperança, ainda assim, é que essas veias também resistam. Uma resistência que terá no Brasil um de seus capítulos mais críticos de nossa geração. Com disputas por terras, violência e ingerências que repetem as cenas mais tristes de um continente exausto, a história global do século XXI está sendo taquigrafada, uma vez mais, no Brasil. Apresentação e roteiro, Jamil Chad. Edição de som, Carlos Melo, Lola Magalhães e Caio Godoy. Coordenação editorial, Thaís Reis Oliveira.